Muito bom dia, muito bem-vindos ao programa Manhã Viva. E hoje vamos falar neste programa sobre alguém que se destacou no catolicismo da Idade Média pelo seu dinamismo, valentia e busca da verdade ao serviço da paz. Estamos a falar de Catarina de Sena, alguém profundamente recolhida em Deus, e que lutou pela unificação da Igreja. É esse mesmo o tema de hoje, não é? Catarina de Sena, peregrina da verdade ao serviço da paz. Antes de falarmos sobre esta doutora e santa da Igreja, desde já quero primeiro agradecer às irmãs, não é? Irmãs dominicanas de Santa Catarina de Sena, a irmã Rita Nicolau e a irmã Ediane Soares. Muito obrigado por estarem connosco, por terem aceito o nosso convite. Muito obrigada a nós também por este convite. Temos muito gosto em falar de Santa Catarina de Sena, que é protetora da nossa congregação, Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena. E, como é habitual, sempre no nosso programa, nós iniciamos sempre com um momento de oração e eu convidava exatamente as irmãs para o conduzir. Bem, então nós vamos rezar com Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena foi uma mulher que rezou muito e compôs diversas orações. E nós, ao dizermos que vamos rezar com ela, quer dizer que vamos nos servir das suas palavras para louvar a Deus no início deste dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. E vamos cantar um cântico que é um hino que ela compôs, que era uma oração, mas que depois foi musicado e que vamos cantar rezando. Ó Deus, Trindade Santa, ó luz mais radiosa que toda luz, fogo mais ardente que todo fogo, tu és o oceano, a paz, tu és o mar sem fundo. Mais eu mergulho, mais eu me afundo, mais eu me encontro, mais eu te procuro ainda. Sede que tu saciaste no deserto um dia, para sempre fica com sede de ti. E como Catarina de Sena e muita gente ao longo dos séculos e hoje ainda, vamos rezar o Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Como nós dissemos, Santa Catarina de Sena fez orações ao Espírito Santo, a Jesus ressuscitado e também a Nossa Senhora. Nós estamos em Fátima, esta terra abençoada pela presença de Maria e num mundo onde graça a guerra, e vamos recorrer a Maria para que ela interceda por nós e nos dê a paz. Maria, Mar Pacífico. Ó Maria, Mar Pacífico, Maria, doadora de paz, Maria, terra frutífera, tu, Maria, és a planta nova, donde nos veio a flor fragante do Verbo, porque em ti, terra fecunda, foi semeado este Verbo. A ti recorro, ó Maria, e te ofereço a minha prece. Ó Maria, dispenseira da misericórdia, ó Maria, Mar Pacífico, Maria, doadora de paz. Amém.
Muito obrigada, não é, por este bonito, profundo momento de oração. E não antes de entrar, não é, no nosso tema, sem se apresentarem e nós podermos saber quem é a irmã Rita, quem é a irmã Ediane, não é? Como nasceu a vossa vocação, a vida religiosa, como é que foi? Eu nasci numa terra que se chama Benedita, concelho de Alcobaça, diocese de Lisboa, distrito de Leiria. Já nasci há muitos anos, graças a Deus, e na minha casa costumava rezar-se o terço todas as noites. E eu também andava na catequese, a minha mãe era extremamente devota e gostava muito de ter um filho consagrado a Deus e rezava sempre para ter um filho consagrado a Deus. Nenhum dos meus irmãos quis ir para o seminário, mas eu fui estudar para as Irmãs Dominicanas em Sintra, no Colégio do Ramalhão, em Sintra. A seguir à instrução primária, fui para lá estudar. E então foi ali que nasceu a minha vocação. Quando eu fui para lá, quer dizer, fui, perguntaram-me se eu gostava de ir para lá estudar, eu fui. Mas depois deixei-me tocar, contagiar um bocadinho pela alegria das irmãs e também pela liturgia. Nós assistíamos todas as noites às completas, as irmãs rezavam o ofício muito bem, cantavam muito bem, e à noite havia sempre a Salve Regina, que é uma tradição dominicana, e a antífona São Domingos, muito bem cantado. Havia muita alegria naquela casa. Aquelas irmãs espalhavam muita alegria, muito jovens, muito alegres. Também havia irmãs idosas, evidentemente, havia tudo, mas havia, sobretudo, muita alegria. E o contacto com as irmãs fez nascer em mim o desejo de também seguir Jesus. Claro que o apelo é sempre de Jesus e é por ele que nós deixamos tudo e o seguimos. Mas ele serve-se de mediações. Claro. E as mediações foram aquelas irmãs, sobretudo uma outra que contactavam mais connosco e que nos foram falando da sua vocação. E eu, ao princípio, gostava muito de ter vocação. Não gostava muito destas vestes, destas coisas, assim, estar ali fechada num convento. Mas Jesus foi-me tocando, foi-me chamando, foi-me dizendo. E, portanto, através da oração, da leitura, da meditação, fui penetrando e percebendo o que era a vida religiosa, que não era só para andar com hábito, como iam pela minha terra e umas irmãs pedir com os hábitos muito compridos, umas mangas muito largas, e eu dizia, eu não quero ser nada daquilo. Não gostava assim muito. Mas depois foi Jesus que me tocou. Claro. Tocou através da palavra, da liturgia, da alegria. E depois, aos 19 anos, decidi entrar. E entrei no noviciado, fiz o postulantado, o noviciado. Claro. E pronto, e cá estou, já professei há mais de 50 anos, com muita alegria, e se fosse fazer outra vez, faria da mesma maneira. Irmã Ediane. Eu sou a irmã Ediane Soares, sou timorense. Eu nasci em Aileu, que nós chamamos distrito, ela está 40 quilômetros de Dili, da cidade de Dili. E como que nasceu a minha vocação? Em 2019, eu terminei 12º ano, como meu professor de inglês é um padre, o pároco da minha paróquia. As irmãs da Dominicana de Santa Catarina de Sena, onde eu pertenço, foram falar sobre a Teresa de Saldanha. E depois o padre já sabia que eu ia terminar o 12º ano, vou para a universidade. E o padre me perguntou, ele foi celebrar a missa, me perguntou se eu quiser fazer a experiência no convento das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena, daí eu aceitei. Eu fui lá fazer a experiência uma semana com as irmãs e depois eu voltei para a minha casa, as irmãs me deram um papel para preencher e depois decidi entrar na congregação. E no momento de aspirantar, postulantar, tempo de formação, eu estava a gostar das irmãs, trabalhar com os jovens, com as crianças, com os velhinhos, visitar os doentes nos bairros. Aquilo me encantou, me levou a querer ser irmã. Então eu decidi ser irmã. Fazer a missão é bonito. Então eu continuei na formação e fiz a profissão perpétua em dia 8 de janeiro de 2022. Por isso, estou com as irmãs já há 10 anos. Muito bem. E é de extrema importância que
a vossa vocação se alicerçou, não é, naquilo que é a vossa, aquilo que foi a vossa, que é, não é, e que começou na vossa família. Esta vivência da fé, isso teve uma profunda importância, não é? Ai, no meu caso teve muita importância. A minha mãe sempre me animou, sempre me entusiasmou, sempre me ajudou a seguir. Aliás, ela queria ter sido religiosa e não foi, porque a mãe dela depois morreu, entretanto, e ela ficou com os irmãos, assim, a ajudar a família. E não foi religiosa, mas ela sempre gostava de ter um filho religioso e animou-me sempre muito. E numa família onde se reza, é mais fácil nascerem vocações, eu acho. Agora, se as famílias não é? Também há algumas vocações que nascem de outras famílias, mas acho que é fundamental o papel da família no nascimento de uma vocação. Irmã Diane, faz a mesma experiência ou teve uma experiência diferente? Sim, na minha casa, o meu pai que me ensinou a oração, parece que foi o primeiro catequista. O meu pai me ensinou todas as orações, aquelas orações compridas, eu decorava tudo. E eu sempre ia participar a cantar na missa, a fazer leitura, a rezar. Sempre participei na igreja. Já nos falaram aqui um pouco de como é que foi, como é que se decidiram, optaram a seguir esta vida religiosa, mas porquê exatamente, claro, a iniciativa de Deus, mas porquê irmãs dominicanas de Santa Catarina de Sena? Porquê que não outra, ou porquê que isso vos tocou de tal maneira, não é? Eu até fui criada, na minha terra havia as irmãs servas de Nossa Senhora de Fátima. E não fui para elas, fui para as irmãs dominicanas de Santa Catarina de Sena. Eu creio que isto, Deus fala também através das circunstâncias. Deus não diz anda cá, vai para ali. Mas as circunstâncias da vida. Depois convivi bastante, sobretudo na idade da decisão, convivi com as irmãs dominicanas e acho que a alegria delas, este espírito de abertura, este amor à verdade que as caracteriza, acho que isso me tocou muito, me tocou verdadeiramente. Sentiu-se em casa? Senti-me em casa, é verdade, senti-me em casa, o acolhimento, a simplicidade, muito simples, muito fraternas, e acho que isso, pronto, não digo que as outras não sejam assim, mas cada uma escolhe, ou Deus que nos põe no caminho me pôs no caminho estas irmãs, que me convenceram, que me ajudaram, que alicerçaram a minha vocação. Achava-as, ao mesmo tempo, muito profundas e também muito simples. Tratavam-nos com muita simplicidade, nós que éramos miúdas, com muita paciência, com muita compreensão. E, ao mesmo tempo, nos ensinavam a oração, meditações muito profundas que faziam a meninas de 12, 13 anos. Havia uma madre, que era sobrinha da madre fundadora, que nos fazia meditações que eu ainda hoje guardo. Meditações de 15 minutos que nos iniciaram na oração. E eu penso que toda a vocação tem que nascer de um encontro com Jesus Cristo. Exato. Tem que nascer. Se não houver esse encontro com Jesus Cristo, não há vocação. Sim, é um seguimento de Jesus Cristo. Exatamente. E penso que foi por aqui que Deus me chamou e estou contente. Sim, e a irmã Diane também, não é? Esse apelo de Santa Catarina de Sena, não é? Santa Catarina de Sena, que no final é uma mulher tão grande na igreja. Irmã Rita, sabemos que se licenciou em Teologia, não é? Com o tema, não é? Da tese Eclesiologia de Santa Catarina de Sena. A partir do estudo que fez, o que é que traz de novo esta santa à Igreja? Santa Catarina de Sena viveu numa das piores épocas da Igreja. Como sabem, ela é de 1347, 1380. Quando ela nasceu, já a Igreja estava dividida, já tinham ido para a Avignon os Papas. Quer dizer, e os Papas, infelizmente, como os cardeais, os bispos, não se preocupavam tanto com a dimensão espiritual da Igreja, mas estavam aivados do espírito mundano, da simonia, do nepotismo, quer dizer, da riquezas, da proteção às famílias. Aliás, muitos eram feitos cardeais, não por vocação, mas porque eram sobrinhos do cardeal tal que fazia sobrinho. Portanto, ela nasceu numa época muito difícil da Igreja. E por isso é muito relevante o papel dela nesta Igreja, porque era uma igreja, como ela dizia, com uma face leprosa. A igreja aparecia ao mundo com uma face leprosa. E uma face leprosa é uma face repugnante. E a lepra da igreja não era só visível dentro da igreja, mas as pessoas,
à volta, os Estados Pontifícios não davam exemplo. Como sabemos, a Itália era uma manta de Estados, não é? Nápoles, Siena, Veneza, etc., Pisa, e andavam sempre à guerra uns com os outros. E Catarina, pronto, foi este apelo que ela sentiu de Deus, a ser uma mulher de paz, a dizer a verdade, mas ser uma mulher de paz. E é extraordinário que uma mulher que era analfabeta, segundo dizem, tão simples, tão nova, porque ela faleceu com 33 anos, ela atinge, através da sua vida, através do seu exemplo, do seu testemunho, ela consegue impor-se a esta igreja que aparecia ao mundo com essa face leprosa, repugnante. E ela consegue conversar, escrever, dialogar com o Papa, com os bispos, com os cardeais, com os governantes, para trazer a igreja à pureza, porque ela via que a igreja não estava bem. Ela tem uma imagem de igreja interessante, porque ela diz, a igreja é a continuação de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. A igreja é a continuação de Jesus Cristo, mas esta igreja não está bem. Os seus ministros não estão bem. Portanto, ela tem aquela obra que é o diálogo, em que ela descompõe os padres, os sacerdotes, os religiosos, os bispos, toda a gente, e lhes aponta o caminho da verdade, o caminho da seriedade, o caminho da santidade, como é que eles têm que se converter. Porque a primeira coisa que ela procurou na igreja foi que as pessoas se convertessem, as pessoas da igreja, os bispos, os cardeais, os sacerdotes, os próprios religiosos, as religiosas. É interessante como ela não foi uma religiosa, Catarina de Sena é uma leiga dominicana, sim, mas como ela sabe tanto da vida da igreja e da vida das próprias religiosas. É interessante. E ela tem uma imagem de igreja, portanto, Cristo é a cabeça, Cristo é a ponte, Cristo é a cabeça da igreja e os seus ministros são os membros, mas a igreja aparece muito, de facto, a casta meretrix, como se chama Santo Agostinho. É casta, é santa, mas é meretriz. Quer dizer, não é aquilo que devia ser. E ela tem consciência disso. E, portanto, ela gasta a sua vida toda para renovar a igreja. É interessante a última oração que ela faz. Ó Deus, recebe o meu coração e preme-o na face desta igreja para que ela fique limpa, para que se limpe. Eu ofereço a minha vida, eu gasto-me por esta igreja, eu morro aqui para que a igreja viva. E, infelizmente, a Catarina fez muito para trazer o Papa Gregório XI, de Avignon para Roma, mas ela morreu com a igreja dividida com dois papados. Depois, entretanto, surgiram dois papas, não é? Um que estava em Avignon e outro que estava em Roma. E ela morreu em Roma, ali perto de São Pedro, e a todos os dias ela diz, vereis esta morta ir todos os dias para São Pedro para rezar por esta igreja de Jesus Cristo, para que ela se renove, para que ela se torne santa. Vereis esta morta. E eu morro pela igreja, ofereço a minha vida por ela. De facto, e ela tem uma visão de igreja também muito parecida com o Vaticano II, com as imagens que ela faz. Quer dizer, ela tem uma imagem de igreja piramidal, como era próprio daquela época. E o Vaticano II tem uma imagem de igreja sacramental, comunitária. Mas há imagens que ela usa, como a igreja é o sacramento, a igreja é o jardim, a igreja... Portanto, é este espaço onde todos são irmãos, onde todos têm que obedecer ao Papa, que é o pastor da igreja. Irmã, antes de avançarmos aqui um bocadinho mais sobre Santa Catarina de Sena, partilhe um bocadinho também da sua experiência enquanto missionária em Angola. Como é que foi? Olha, foi assim, eu estava cá em Portugal, já há bastante anos, depois de professar dei aulas em colégio, dei aulas na escola pública, aulas de moral, e depois fui chamada para o Secretariado de Educação Cristã, onde estive, onde também trabalhei, fiz uma missão interessante, publicámos alguns livros, fiz conferências, fiz formação a professor de moral, e foi quando estava nesse secretariado, há 2 anos, que me fizeram o desafio se eu gostaria de ir para Angola como missionária. Eu, para dizer a verdade, disse assim, eu nunca pensei nisso, mas está bem, se me lançam o desafio, eu vou. E fui, e gostei muito. E posso dizer que se não me tivessem pedido para eu vir, lá estaria hoje. Gostei imenso, imenso dessa experiência. Eu cheguei lá num tempo de guerra, em 1986, que estava a guerra muito viva. Nós tínhamos irmãs nas várias missões, que muitas delas estavam isoladas, completamente isoladas, porque os próprios sacerdotes missionários tinham saído e as irmãs permaneceram. Foi uma das coisas que me tocou muito.
As irmãs, às vezes não sabíamos nada delas, estávamos meses e meses sem saber, outras vezes a Cáritas tinha uma rádio que falava para lá e comunicávamos para saber das irmãs, mas foi uma experiência. O primeiro impacto que teve a minha ida para Angola foi a primeira reunião de missionários. Eu cheguei lá e nós todos os meses tínhamos reunião de missionários. E eu comecei a reparar que havia missionários de 36 nacionalidades. E para mim aqui foi um espanto. Eu que estava aqui em Lisboa, em Portugal, vivia aqui, não tinha essa noção de que em Angola estava assim missionários de tantas nacionalidades. Muitos da América Latina, muitos de Itália, de Espanha, de França, de muitas nacionalidades, 36 nacionalidades. Foi uma coisa que me espantou muito e que me encantou. Olha, estes deixaram a terra tão longínqua, e pronto, para virem para aqui missionar, e eu também venho missionar. Depois comecei por dar aulas na escola missionária, que era uma escola que havia para as meninas que queriam ser irmãs de todas as congregações. Depois dei aulas também no seminário de Luanda, no ICAR, que era o Instituto de Ciências Religiosas, e às junioras, também todas as congregações. Um acontecimento também em que eu trabalhei muito e que me marcou muito foi a ida do Papa João Paulo II a Angola. Foi uma experiência realmente muito bonita, porque nós estávamos em tempo de guerra e Angola, nós vivíamos em guerra, quer dizer, nós não podíamos comprar o que queríamos, nós não podíamos sair à noite, não podíamos fazer o que queríamos. Mas esse ano foi o ano da paz. E, portanto, as pessoas andavam... A ida do Papa a Angola foi um fenómeno extraordinário, porque uniu católicos, protestantes, ateus, pronto, todos os partidos, tudo andava ocupado em festa. Foi uma semana de festa em toda a Angola, a preparação e a estadia do Papa. E eu trabalhei muito, estive muito perto, aliás, estive numa missa com o Papa, sozinha, lá na Anunciatura, quase sozinhos, pouquinha gente. Foi assim uma bênção, uma grande graça. Mas foram coisas que me encantaram. E também foi na época que eu fui para Angola que as vocações desabrocharam muito. E pronto, eu vi crescer a congregação e as congregações desabrocharam muito. Agora nós já temos uma província em Angola, com provinciais já... com o terceiro mandato de provinciais, mas naquela altura não, eram as portuguesas que estavam praticamente a manter e uma outra brasileira, espanhola. Vi as vocações a nascer e a crescer e colaborei também nisso. Para mim foi muito importante, foi muito bom. Testemunhou um pouco daquilo que também foi o terreno de guerra, não é? Que Sim, temos também. vindo a assistir também nos tempos de hoje e fez sim, também sim, essa experiência, não é? E também tive a experiência do ataque a Luanda, aquela guerra de 1991, que foi horrível, quer dizer, nós estávamos sob fogo, nos lançavam para um lado e do outro, estivemos lá num bunker também. Tive essa experiência também, 3 dias fechadas em casa, sem poder sair, era a festa de Todos os Santos e não fomos à missa, não saíamos de casa. Nem podíamos contactar com as nossas irmãs, que moravam ali a 9 quilómetros, só depois quando foi o primeiro dia. E lembrei-me muito destes refugiados, das pessoas, porque nós vimos chegar pessoas que andaram 400 quilómetros a pé e chegavam ali a Luanda sem nada. Foi das coisas que me marcou. E com o terço na mão, as pessoas rezavam e diziam, graças a Deus chegavam. Graças a Deus chegamos. Mas a pé, pessoas novas, velhas, raparigas que tiveram filhos no caminho, com os seus bebés. Foi uma experiência, pronto, foi dura, mas foi boa. Gostei muito. Acho que nós só somos cristãos quando comungamos verdadeiramente das alegrias e também das preocupações, das angústias das pessoas. E eu tive essa oportunidade de viver na pele essa experiência lá em Angola. E depois, quando nós fomos visitar as nossas irmãs que estavam a 9 quilómetros, foi um padre dominicano, 2 padres dominicanos e 2 de nós, e fomos e encontrávamos jovens, muitos jovens, deitados no chão mortos. Foi uma coisa muito difícil. Foi assim um trauma, mas... enfim. Irmã, estamos quase a ir para intervalo. Não quero deixar de agradecer mais uma vez por estarem connosco, mas também desafiar aqui e apresentar aqui este livro, não é? Revelações de Santa Catarina de Sena. É um livro que está na nossa livraria para, no caso, também desejar se aprofundar mais sobre esta santa, não é? Doutora da Igreja. Fica aí desse lado para a segunda parte do nosso programa. Nós voltamos já com as irmãs para falarem um pouquinho mais sobre a sua congregação, não é? Sobre Santa Catarina de Sena. Até já. Muito bem-vinda a esta segunda parte do programa Manhã Viva,
voltamos aqui à conversa com as irmãs, não é? Sobre Santa Catarina de Sena, não é? Sobre também aqui como nasceram as dominicanas de Santa Catarina de Sena, irmã. É uma história muito bonita, muito desafiante, porque as dominicanas nasceram numa época em que eram proibidas em Portugal as ordens religiosas. Uma jovem de Lisboa, Teresa de Saldanha, que era de família rica, nobre, enfim, que tinha tudo o que precisava para ser feliz, mas era uma pessoa profundamente religiosa e profundamente atenta ao que se passava no seu país, e via andar muitas crianças descalças na rua, muita gente tuberculosa, e sobretudo preocupou a camada feminina da sociedade que não tinha acesso à escola. Isso preocupava. 2/3 das raparigas não iam à escola. As poucas escolas que havia no século XIX, não é? 1837 que ela nasceu, eram para os rapazes. Isso preocupou, e ela cresceu com essa preocupação. E então a primeira coisa que ela fundou foi uma associação protetora de meninas pobres para abrir escolas para essas meninas. Mas ela sentia o apelo a ser religiosa. Mas como num país onde eram proibidas? E para o estrangeiro ela ainda tentou, mas o seu pai não deixava. E se ela fosse sem licença do pai, deitava tudo a perder, não é? Ia para os jornais, a filha do conde Rui Maior fugiu e, portanto, não ia nada para a frente. Então ela, aconselhada pelos padres dominicanos do Corpo Santo, começou a pensar, aliás, foi num tempo de doença, ela teve 6 meses fechada em casa doente, que lhe nasceu essa vocação de fundadora. Porque a vocação dela nasceu de ser irmã, ser consagrada a Deus. Mas depois a vocação de fundadora nasceu dessa necessidade que sentia em Portugal, onde não havia religiosas que tratassem dos doentes, das crianças, que ensinassem as mulheres. Então nasceu aí essa vocação. E nesse ano de 1866, Santa Catarina de Sena tinha sido declarada padroeira de Itália. E ela tinha uma grande devoção a São Domingos, não é? Santa Catarina de Sena é dominicana. Sim. E ela tinha devoção a São Domingos porque na sua família tinha havido um familiar que era dominicano. Então juntou essa devoção a São Domingos com a devoção a Santa Catarina de Sena, que é a grande, digamos, a grande santa dominicana, que fez a síntese entre a contemplação e a ação, que ela fundou as Irmãs, em 1866. A primeira congregação que nasceu em Portugal após a extensão de 1834. E tem ligações à restauração em Portugal? Tem ligações, porque ela restaurou, de certa maneira, a vida religiosa em Portugal. Não havia congregações. Havia velhos conventos de monjas que estavam moribundos, quer dizer, eles não podiam receber novas vocações. Portanto, tinham 2, 3 irmãs, 4, mas estavam a morrer esses conventos. Porque com a lei da extinção de 1834, ninguém podia professar. E, portanto, ela restaurou a vida religiosa em Portugal. E também ajudou a restaurar o ramo masculino. Ela própria pagou a um padre, que era um padre secular de Santarém, que era o Domingos Frutuoso, para ele ir para a França estudar para ser dominicano, para restaurar o ramo masculino da Ordem Dominicana em Portugal. Portanto, ela restaurou o ramo feminino, restaurou a vida religiosa. Claro. E depois, ela própria depois permitiu que muitas jovens entrassem na congregação e seguissem o seu sonho de ser religiosas, que sem uma congregação aqui não podiam seguir. Claro. E qual é o vosso lema? Irmã Diana. O nosso lema é fazer o bem sempre. Fazer o bem sempre. Em que é que se reflete, não é? na vossa ação, nos vossos serviços? É interessante que a Teresa de Saldanha olhou à sua volta e ela disse: todas as obras de misericórdia cabem no nosso carisma. Ela começou por fundar escolas para meninas pobres, escolas, depois dispensários. O que nós chamamos de dispensários eram assim, casas onde as mães levavam os bebés para serem pesados, medicados, etc. Dispensários. Também fundou casas para meninas com problemas sociais. Por exemplo, nós tivemos em Braga, no Instituto de Monsenhora Airosa, que foi uma casa fundada por ela, para meninas em risco, sabe que meninas em risco. Sim. Risco de cair na prostituição, sim. ou que que não tivessem uma família sólida mesmo. Claro. Casas deficientes, que nós ainda temos, por exemplo, nos Cardais, em Lisboa, uma casa de meninas
começou por ser deficientes visuais, mas hoje é deficientes multideficientes. Portanto, tem várias vertentes. Portanto, temos tudo um pouco. Casas de idosas também temos. Claro. Também tivemos. Ou seja, Tremores tudo no sentido de elevar a dignidade da vida da pessoa, humana, não da é? vida humana. Muito Tudo bem. que diz respeito. E temos missões, evidentemente, nós temos missões em Angola, no Brasil e aqui também. Temos algumas comunidades que são verdadeiras casas de missão. Angola, estamos na Albânia, estamos Claro. em Timor, estamos em Moçambique, em Angola, já disse. Então, a característica essencial, não é, da vossa fundadora, a misericórdia, não é? A misericórdia. É É exemplo uma frase de Santa Jesus. Catarina que diz: aquela misericórdia que Deus tem para connosco, convém-nos dá-la aos outros. E a Madre Teresa Saldanha também viveu essa misericórdia. Já falou aí que também tem, claro, ligam-se com São Domingos, não é? Sim, claro, somos dominicanos. Somos um ramo da família dominicana. Quais os fundamentos que se, Os fundamentos Sim. da nossa ordem que se é sim, a vida contemplativa, a oração, a vida fraterna, portanto, a vida em comunidade, fraternas, a missão e o estudo. São os 4 pilares da ordem dominicana. muito bem. E onde é que se encontram presentes? Nós, dominicanas, eu já disse, estamos aqui em Portugal, em vários sítios, várias dioceses, de norte a sul de Portugal. Estamos no Brasil, Paraguai, Angola, Moçambique, Albânia e Timor-Leste. Já estivemos nos Estados Unidos e estivemos também na Bélgica e em Espanha, mas essas casas fecharam. Muito bem. Vem e vê, não é? É o desafio que lançam a quem quer saber mais sobre a congregação. Fale-nos deste desafio, não é? Uma jovem, não é, que queira saber ou gostaria de saber mais sobre a vossa congregação, de fazer este caminho, com quem e como é que poderá entrar em contacto com vocês, o que é que necessita para fazer uma experiência vocacional? Queres falar, Diana? Pronto, nós na congregação temos voluntário de Teresa de Saldanha e temos muitas jovens. Aqui em Portugal temos de São Tomé e Príncipe, acho que Cabo Verdeano também, a maioria lá na Guarda. E essas jovens é que vêm e aprofundar a nossa carisma. Recebe também algumas formações com as irmãs que são responsáveis de orientar esses jovens. E para quem quiser entrar na congregação, realmente aqui na nossa casa é encarregue das vocações, é a irmã Diana, na casa de São Domingos Benfica. Nós temos uma casa com um noviciado em Aveiro. Temos lá 3 jovens a fazer o noviciado. E pronto, e em qualquer casa onde os jovens quiserem bater à porta, e temos o site da congregação. Pronto. Também estamos no Facebook. Pronto, é só se puserem Teresa de Saldanha no Google, aparece tudo, todas as informações. Porque agora a dar moradas. Claro que sim. Não, mas em cada estão casa, nas redes sociais, os jovens vão procurar. Basta pôr Teresa não é? Saldanha e Irmãs Dominicanas, que aparecem muitos dados e muitos contactos. Aliás, eu de vez em quando recebo mails de raparigas que querem ser irmãs, às vezes eu respondo sempre. Claro, às vezes claro. Fica no caminho. Claro, exatamente, mas o que interessa é a informação, pois. Exatamente, e Porque eu estou convencida que descobrirem- Deus hoje continua a chamar jovens para Sim, esta vida. claro que sim. Porque o carisma é atual, porque hoje continua a haver gente necessitada. Exatamente. Não é? Necessitada. Jesus hoje diz que precisa dos nossos braços, dos nossos olhos, do nosso coração. Precisa de nós. Nós, por exemplo, lá em casa temos o lar Madre Teresa de Saldanha. Meninas precisam de nós. E na Guarda e noutros sítios. Precisam, não têm outras famílias. Quer dizer, que nós chamamos órfãs de pais vivos, muitas vezes. Pronto, têm pais, mas que não têm condições que nos educaram. Claro. Já nos falou aqui um bocadinho também da forma como Catarina de Sena lutou pela unificação da Igreja. Mas também há uma outra realidade, não é, de Santa Catarina de Sena, que foram as suas visões, não é? Quando é que começaram essas visões? Eu sei que gosta mais de falar de noutra vertente de Santa Catarina, mas só
um bocadinho aqui sobre as visões de Santa Catarina de Sena, de que forma foi inspirada por essas visões que teve de Jesus. Catarina de Sena teve a primeira visão de Jesus aos 6 anos. Ela ia com o seu irmão para a casa da irmã e parou e teve uma visão de Jesus. E Jesus não apareceu Jesus crucificado nem o menino de Belém. Apareceu vestido com as vestes pontifícias, vestido de Papa. Portanto, essa visão marcou completamente a visão de Cristo de Santa Catarina de Sena. Ela teve uma visão que Cristo, de facto, hoje continua a sua missão na Igreja. Foi uma missão que a marcou. Depois teve outras visões de Cristo ressuscitado. Ela teve, dizem os biógrafos, a troca de corações, a troca de anéis, o noivado. Portanto, Santa Catarina de Sena é uma mística. Claro. E teve visões e teve êxtases. Pronto, teve que alguns santos têm, nem todos os santos têm. Portanto, ela é uma santa que realmente tem essa vertente mística, tem a vertente eclesiológica fundamental na vida dela. Diz o São Paulo VI que se há santos que amaram a Igreja, Santa Catarina de Sena foi uma das que mais a amou. Amou muito a Igreja e por ela deu a vida. E tem também uma dimensão social, da justiça social e do governo das cidades. Quer dizer, ela tem conceitos muito interessantes que se os políticos hoje os vivessem, o mundo seria o outro. Se ela diz que para político tem que ser uma pessoa que tenha uma visão do bem comum, que não procure o seu interesse, mas o interesse dos cidadãos, das pessoas e, sobretudo, que seja um defensor dos pobres. E depois fala da justiça, que a justiça tem que ser exercida, mas não é só para os pobres, também tem que ser exercida para os ricos. Todos. Porque às vezes os ricos escapam, e a gente vê hoje é a mesma coisa, escapam porque têm meios para pagar e não vão para a prisão. E os pobres, só por roubarem uma coisinha pequenina, vão para a prisão. Mas ela depois fala, portanto, da justiça com misericórdia. Sempre a justiça com misericórdia. E como é que se manifestou a vocação de Santa Catarina? Não é? Foi precoce, não é? Como se manifestou? Olha, Santa Catarina de Sena, a partir dessa visão, ela ficou um pouco já fascinada por Jesus Cristo. Mas ela procurava, de facto, servi-lo nos pobres, nos doentes, nos encarcerados. E a mãe dela, que era uma senhora muito autoritária, a Mona Lapa, disse: não, tu agora deixas essa vida e vais ficar a fazer todo o trabalho de casa, para não andar só aí a tratar dos outros, dos pobres e dos doentes. Eu quero-te aqui em casa, a trabalhar. E ela ficou há algum tempo, mas ela fazia o trabalho de casa e dormia num quarto com uma pedra e fazia muitas penitências, muitas orações e sempre tinha aquele desejo de se consagrar, de ser toda de Deus e de servir os irmãos. Claro. E ela apanhou uma época muito dura na vida dela, porque foi a peste negra que dizimou cerca de metade da população europeia, segundo dizem. Portanto, havia muita gente necessitada e ela gostava de servir e repartia. A família dela era uma família abastada e ela repartia azeite, ovos, tudo o que havia em casa ela repartia com os pobres. Tinha esse gosto de dar aos outros. E ela quis fazer parte das Mantelata. Mantelata era um grupo de senhoras, normalmente viúvas, que se dedicavam a essas obras de misericórdia. E ela quis fazer parte desse grupo. E a mãe dela não queria absolutamente nada. E um dia até lhe cortou o cabelo rente, que era para ver se ela... Não, desculpe, não foi a mãe que cortou, foi ela que cortou o cabelo rente, que era para a mãe deixar de lhe oferecer pretendentes, para ela ficar feia. E, portanto, ela depois quis ir para Mantelata e foi recebida um bocadinho. As senhoras ficaram assim um bocado desconfiadas, mas receberam-na. E um dia, em plena rua, ela deu a capa de Mantelata. A Santa Catarina de Sena aparece vestida assim do hábito dominicano, mas era a roupa das Mantelata. Ela não era religiosa. E trazia uma capa negra. E deu a capa em plena rua e depois começaram a censurá-la. Porque não era bonito uma senhora andar sem capa. E ela disse: prefiro andar sem capa do que andar sem caridade. Era uma mulher assim muito enérgica, sabia o que queria. Portanto, a sua vocação nasceu nesta época. A mãe sempre a tentar que ela casasse, mas o pai depois interveio. O pai era mais suave,
mais compreensivo. E se deixa lá a rapariga seguir a vida dela, nós queremos que a nossa filha seja feliz. Depois, mais tarde, a mãe tornou-se também discípula dela. Porque nós sabemos que Catarina conheceu muito da devassidão e das coisas através de um grupo que se formou à sua volta. Ela tinha realmente uma personalidade extraordinária. Era uma pessoa extraordinária, com os dons de carisma do Espírito Santo, uma pessoa de muita oração, uma pessoa, pronto, que se impunha por si própria. E através desse grupo, que eram poetas, advogados, escritores, pintores, artistas, toda a gente, frades também, faziam parte do grupo dela que lhe chamavam Mama. E eram os catarinianos. E mais tarde, a sua mãe, que depois ficou viúva, também se converteu, também se tornou discípula da Catarina. E o que significa Catarina? Catarina é casta, modesta, não é? Tem a ver com isso, a vida. Pronto, penso que é isso. Modesta, casta. Muito bem. E de que forma a sua primeira visão foi determinante para o seu futuro de santidade? Pois, eu penso que já disse que ela se apaixonou por aquele Cristo que lhe apareceu, apaixonou-se por esse Cristo e foi descobrindo cada vez mais o Cristo. E Catarina de Sena era uma pessoa que conhecia a Escritura, conhecia o Santo Agostinho, conhecia, portanto, quer dizer, lia, conhecia. Ela não lia, porque era analfabeta, primeiramente, depois diz que aprendeu a rezar o ofício com Jesus. Mas ela recebeu muito dos padres dominicanos. Havia um convento de padres dominicanos perto da casa dela, ela frequentava esse convento e os padres pregavam muito e pregavam bem. E ela aprendeu muito dos padres dominicanos. E depois, na sua casa, também à noite, não havia televisão, não era, liam Vidas de Santos. E ela quis ser missionário, gostava de ser missionário, como a Santa Teresinha um pouco, queria ser para as missões, queria ser um homem para ir pregar o Evangelho. Portanto, a sua santidade ficou marcada por essa visão e também depois pela proximidade da circunstância dos dominicanos, que a influenciaram muito, com certeza, no caminho de santidade. E como é que a descrevem os biógrafos? Descrevem que era uma mulher cheia de vigor, cheia de tenacidade. Eles até dizem que era uma mulher viril. Eu não gosto porque viril é homem. Ela era uma mulher com grande energia interior, que se impunha por si própria. E o próprio Raimundo de Capa, que lhe foi dado como diretor espiritual para ver se a sua doutrina estava de acordo com a doutrina da Igreja, ele depois também se tornou discípulo dela. Não é? Ela, no fundo, foi uma mulher, foi mãe e foi mestra. É isso que eles descrevem. A obra principal de Catarina Sena é o diálogo, ainda não falámos nisso, e nesse diálogo ela fala de vários santos. Fala de São Francisco e fala de São Domingos. E diz, a religião do nosso pai, São Domingos, é muito alegre, é como um jardim alegre e perfumado, com diversas cores. Santa Catarina Sena, ela usa muitas metáforas. Para escrever. Reparem na oração que nós fizemos que ela fala de Deus como o oceano. A visão que ela teve do oceano, a imensidade. E quanto mais eu mergulho em Deus, como se mergulhasse no oceano, mais eu estou em Deus, mais eu conquisto a paz. Os biógrafos falam um pouco disto tudo, não é? Há uma biografia muito importante que é de uma senhora que é Nobel da Paz, Sigrid Undset, que escreve uma biografia muito bem feita, uma senhora que é Nobel da Paz, e há várias biografias dela. E escrevem, quer dizer, narram a vida dela, uns com mais floreados, outros com menos, mas narram a vida dela e descrevem-na como realmente uma mulher fascinante. Eu acho que ela era uma mulher fascinante. E ela recebeu o dom do conhecimento, não é? Como é que ela recebe esse dom do conhecimento se ela era analfabeta? Pois, dizem os biógrafos que ela aprendeu a ler com Jesus Cristo. E há até imagens que ela aparece com um breviário e Jesus ao lado dela, os dois a rezarem o ofício. Pronto, quer dizer, há sempre o imaginário, mas que ela aprendeu. E que ela ditava cartas, tinha vários secretários e ditava cartas, que ela tem 370 e tal cartas, como sabe, não é? Ao Papa, aos bispos, cardeais, governantes, à família, a pessoas vulgares, a religiosas, de cartas a todo tipo de gente. Era grande o leque das suas preocupações. Quer dizer, ela teve verdadeiras preocupações de santidade, preocupações eclesiais, preocupações políticas, também tem, ela é uma grande política. É uma grande política para aquele tempo, porque era uma mulher.
Precisamos de mais Catarinas de Sena neste precisamos- tempo, ai, não faz é? muita falta. As Catarinas. E o que é que percebiam as pessoas perto dela, que viviam perto dela? Nem sempre Catarina foi entendida. Não foi sempre entendida. Ela, por exemplo, ela ia curar uma leprosa e a leprosa tratava muito mal. Ela ia curar uma senhora que tinha um câncer e lavava e fazia tudo e tratavam-na mal. Nem sempre ela foi compreendida. Não foi sempre compreendida. Aliás, os santos não são sempre compreendidos. Jesus não foi sempre compreendido. Mas depois ela foi-se impondo. Impondo pela sua maneira de ser, pelos seus prodígios. Há uma cena muito interessante que é ela junto de um condenado à morte. Gosto muito desta cena, porque Catarina, havia um senhor que foi condenado à morte, Nicole Toldo, e não queria ver padres, não queria ver ninguém, porque pronto, ele achava que ia ser morto inocentemente. E foram falar a Catarina desse senhor, desse jovem, ainda era um jovem. E Catarina foi lá uma vez, foi lá 2 vezes e falou-lhe: doce irmão, amanhã estarás com o Cordeiro. Tu estarás nas bodas do Cordeiro. E ele aceitou que ela fosse assistir à morte dele. E ela foi uma mulher muito corajosa, porque ele foi decapitado, portanto, e ela pegou na cabeça dele, assim, cheia de sangue. Portanto, é uma mulher corajosa, de facto. E foi uma forma... E foi uma forma dele se converter. Sim, mas também foi se calhar nessas alturas e nessa assistência aos enfermos que no fundo se deu a maior proximidade dela Com as pessoas. e com Jesus. Com Jesus, claro, porque Jesus diz-nos: tudo o que fizeste aos outros foi a mim que fizeste. E ela estava bem com essa noção. Eu, como eu já disse, gosto de Santa Catarina Sena, gosto imenso dela, acho uma figura fascinante, mas fascina muito essa sua capacidade de doação, de caridade e essa ousadia da verdade. Ela tem a ousadia da verdade. E pronto, e nem sempre agrada a verdade, não é? Sabemos que quem diz a verdade muitas vezes é crucificado, como Jesus foi, e ela também sofreu por causa da verdade. Mas morreu ela recebe essa missão, não é? De ser por pacificadora, ser pacificadora. de dizer a verdade, muitas vezes, não é? A maior parte das vezes incompreendida, Incompreendida. mas enfim. E pela paz, se fosse possível, eu daria 1000 vezes a vida. Bonito ela dar. Porque achava que realmente não tinha jeito as pessoas andarem à guerra umas com as outras. A partir daí, não é? Vão-se multiplicando os sinais sobrenaturais e a sua incessante atividade caridosa, não é? Até que foi convocada pelo Conselho da Ordem a apresentar-se em Florença. Ao capítulo de Geraldo. O que mudou na vida dela a partir daí? A partir daí, ela teve o Frei Raimundo de Capa, que andou sempre com ela, de certa maneira, a orientá-la, a vigiar. Portanto, mas depois foi ela que o ajudou a ele. Mas, quer dizer, mudou de certa maneira, porque ela depois, pronto, teve mais liberdade para agir, para pregar, para andar. E ajudou o Papa Gregório XI a regressar. a Roma. A sua determinação de ir a Avignon, que era uma coisa difícil, não é? Naquele tempo, para uma rapariga, porque não se metia no avião e ia. Foi de barco, foi de burro, foi a pé, e lá chegou a Avignon, muito humilde, ajoelhou-se diante do Papa. Quer dizer, os Papas de Avignon, eles alguns tinham vontade de regressar, não tinham era força de vontade. Tinham vontade, mas não tinham força de vontade. Quer dizer, tinham desejo, mas nunca não realizavam. E pronto, foi mais uma força que ele recebeu de Catarina. E já falou aí do diálogo, não é? Sim. É o momento em que recebe uma iluminação extraordinária. É o resultado, sim, o não resultado, é? sim. Exatamente. Depois, uma iluminação, com certeza, o diálogo, como ele diz, é um diálogo entre ela e a divina providência. Deus que lhe faz perguntas, faz questões, ela responde, ou ela faz questões e Deus responde. Muito interessante. É duro, é uma obra difícil, não sei se conhece, mas pronto, é a realidade daquela época. E infelizmente... Uma mensagem final que gostariam de deixar, não é? Tendo em conta também, irmã, que o seu gosto, não é? E também a sua entrega pela a dimensão de Santa Catarina, dessa vertente social, na justiça, da paz, não é? E também, irmã Ediane, que mensagem gostaria de deixar? Como a irmã Rita fala sobre a Catarina de Sena, principalmente pela paz, que todos os jovens, as pessoas que conhecem Santa Catarina,
cada uma tem essa paz interior. Por ver o exemplo de Santa Catarina de Sena, principalmente as ordens dominicanas, parte masculina e feminina, que viver essa paz e transmite essa paz para todas as pessoas onde os dominicanos estão. Eu gostaria de dizer a todas as mulheres que procurem ter um papel assim tão determinante na nossa igreja. Hoje fala-se muito do papel da mulher na igreja. Catarina de Sena, Teresa de Saldanha também tiveram papéis determinantes pela sua ousadia da verdade, pela sua caridade e também pela sua humildade e pelo seu trabalho em prol da paz e da justiça. Penso que a mulher tem um papel muito importante na paz, seja na família, seja na sociedade, que tem que desempenhar esse papel, e acho que é fundamental nós aprendermos de Catarina esta ousadia da paz e da verdade. Muito obrigado às irmãs, não é? Muito obrigado por terem estado connosco. Já sabe que também pode sempre adquirir na nossa loja este livro para se aprofundar um pouco mais sobre Santa Catarina de Sena, as revelações, não é? E assim nós despedimos deste programa, não é? Neste programa Manhã Viva. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.